Bem, hoje a gente vai começar a falar sobre os seres vivos e tentar entender o que é um ser vivo. Então a gente vai comentar as características que a gente usa para classificar o indivíduo como indivíduo, né? E para diferenciar aquilo que é vivo daquele que não é vivo. Parece óbvio, né? Ah, é uma coisa viva e outra não. Mas na ciência a gente usa algumas características para falar sobre o que é um ser vivo. Então a gente vai ver um pouquinho delas hoje. Vamos lá? Muito bem. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos. Então, vamos definir, né? O que é vida? O que a gente diz como vida? É o estado, né, de seres organizados que tem consumo de energia, que tem a origem num ato reprodutivo, então ele tem que se reproduzir, tem que ter nascido de um processo de reprodução e que tem que terminar com a morte. Então, esse é um processo que a gente chama de vida, tá? Para ser um indivíduo, então, para ter vida, é necessário que hajam algumas características nesse indivíduo. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar a existência dele através de algumas coisas, como, por exemplo, a capacidade de crescimento e a produção de novas células. Essa é uma das características que a gente pode considerar para falar de um indivíduo vivo. Além disso, todo indivíduo que é vivo, ele tem metabolismo. O que é isso? O metabolismo é a transformação do alimento em energia. Então, é a capacidade que todo ser vivo tem de transformar o alimento que ele está consumindo e fazer com que esse alimento se transforme em energia e que possa também ser armazenado. Além disso, no metabolismo, a gente tem a excreção daquilo que não é necessário. Então, todo indivíduo vivo tem que ter metabolismo. Bem, não somente isso, a gente tem que falar de outras características, como a capacidade de se movimentar. Esse movimento não está relacionado à capacidade de andar, de se locomover, tá? Mas de movimentar-se em relação a alguma coisa. Por quê? Planta, por exemplo, não tem a capacidade de andar, mas se movimenta em direção ao sol, se movimenta de repente relacionado aos estímulos que ela recebe e assim por diante, tá? Obviamente tem que ser capaz de se reproduzir, gerando descendentes semelhantes a si, por diversas maneiras. Cada indivíduo tem um sistema de reprodução diferenciado, adaptado às suas características, tá? E uma das coisas mais importantes é responder a estímulos. Essa capacidade que todo indivíduo tem de avaliar as condições do ambiente e reagir a ele, se adaptando, é fundamental, inclusive, para a sobrevivência dele. Então, a gente considera como uma característica para que ele seja um ser vivo, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, a célula é a unidade que representa a matéria viva. Ela é a constituição de todo indivíduo vivo. E a gente diz que a célula é uma unidade que forma a estrutura do corpo do indivíduo, né? Como se fosse a casa ou o tijolo que dá a estrutura para a casa. Cada tijolo, nesse caso, poderia ser a célula que junta vai formar tecidos complexos, que seriam os cômodos da casa, tá? E existem indivíduos que são chamados de unicelulares, ou seja, o corpo inteiro dele é formado por uma única célula. Como exemplo aqui, a gente tem a bactéria. Existem outros, mas a bactéria é o principal exemplo. E existem organismos que são pluri- ou multicelulares, que são aqueles formados por milhões de células no seu corpo, como nós seres humanos, mas todos os animais. Então, a célula é a unidade fundamental para o indivíduo poder ser considerado como ser vivo. Mas as células não são iguais. Aqui a gente está vendo o exemplo de uma célula animal e do formato que ela tem. E aqui a gente tem uma célula vegetal, já com formato completamente diferente. As células são capazes de se adaptar à sua função, então o formato delas diz muito sobre o que ela faz no nosso corpo. Aqui a gente tem um neurônio, que é adaptado então ao sistema nervoso. Aqui a gente tem outros tipos de células que formam, por exemplo, o tecido da nossa pele, tá? E a gente tem uma célula do músculo, que já tem um formato completamente diferente das outras, também adaptado à capacidade de fazer muita força, que é uma característica do nosso músculo. Por isso é importante lembrar que a célula é a unidade, né, que forma todo ser vivo e que se adapta ao seu formato e à sua função.
Isso significa que o seu formato, então, está relacionado diretamente à sua função. Mas existe o que a gente chama de conceitos básicos que se relacionam a todos os indivíduos. Como que a gente estuda, então, os seres vivos? A gente estuda da menor unidade até a maior unidade. No nosso caso, a menor unidade aqui é a célula, mas ela poderia começar na molécula, como a gente está vendo aqui no desenho. Então, a gente poderia começar na molécula, caminhar para a célula, que é um conjunto de moléculas, para o tecido, que é um conjunto de células, para o órgão, que é um conjunto de tecidos, para o sistema, que é um conjunto de órgãos, para o organismo, que é um conjunto de sistemas, e para a população, que é um conjunto de vários organismos completos. Essa é a forma com que a gente estuda os seres vivos, da menor unidade até a maior, beleza? Aqui tem uma imagem mostrando exatamente isso, que a gente começa sempre da menor unidade aqui ainda começa menorzinho ainda, que é o átomo, e vai caminhando para cada uma das unidades conforme elas vão ficando maiores, até chegar no conjunto todo. É legal vocês saberem que um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que são indivíduos iguais, formam uma população. E o conjunto de várias populações, ou seja, de várias espécies diferentes, vai formar uma comunidade. E o conjunto de várias comunidades, então várias espécies diferentes, mais o ambiente onde elas estão é chamado de ecossistema, beleza? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do conceito. A gente vai se falando mais nas aulas, tá bom? Um beijo!